Olá, eu sou Vanessa, professora de Sociologia e coordenadora do projeto Meninas Hightech, e vou apresentar o trabalho Discriminação de Gênero e Inserção de Meninas na área de TI, que é oriundo de uma pesquisa que nós fazemos no âmbito do projeto. Esse trabalho, essa pesquisa, ela vem sendo feita em um curso técnico integrado de um campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e ele se situa nas discussões sobre discriminação e desigualdade de gênero, que é uma questão muito importante ainda no século XXI, né? E nós sabemos que as mulheres já são maioria no ensino superior, no entanto, enfrentam barreiras, por exemplo, nas ciências exatas, que é uma área que concentra um número menor de mulheres, em contrapartida a áreas como as de cuidado, onde tem uma presença muito maior de mulheres. Então, essa diferença, inclusive numérica, ela tem uma série de implicações, como a própria discriminação e também a desigualdade. O objetivo deste nosso artigo é analisar aspectos que influenciam a formação de trajetórias profissionais femininas na área de TI no âmbito de um curso técnico integrado. Em relação à revisão bibliográfica, nós recorremos, né, a toda uma literatura que vem discutindo a questão de gênero na área de informática e na área das exatas, e nos atemos em específico aos conceitos de socialização na perspectiva do Lair e também de gênero na perspectiva de Louro, trabalhando com a construção dos papéis sociais e as relações de poder. A nossa pesquisa é de abordagem qualitativa, trata-se de um estudo de caso realizado em um curso de informática integrado ao ensino médio, como eu mencionei. Foram feitas, até o momento da produção desse artigo, 9 entrevistas narrativas, com ênfase nas biografias. Essas são entrevistas bastante longas, que tratam sobre toda a trajetória escolar e profissional das egressas. No total, nós temos 42 meninas que concluíram o curso. Dessas, aproximadamente 5 seguiram na área de informática, mas nós não entrevistamos só as que seguiram na área. E a experiência profissional é basicamente a do estágio curricular obrigatório. Entre os principais resultados encontrados, nós destacamos esses que aparecem aqui, e eu vou falar um pouco mais sobre eles agora. A questão da representatividade feminina, assim como aparece em toda a literatura sobre esse tema, vai aparecer também nas entrevistas que nós realizamos, tanto na questão de haverem poucas meninas nas turmas, também pelo fato de existir apenas uma professora no curso, e também nos espaços onde realizam estágios, por quase não terem mulheres trabalhando em conjunto, ou em circunstâncias em que há a presença de mulheres. Isso não vai ocorrer nas áreas em que há uma especialização maior naquele ambiente de trabalho. A questão da representatividade é fundamental para se pensar até mesmo nos modelos a serem seguidos quando se pensa em trajetórias nessa área. Em relação aos papéis de gênero que são assumidos, vai aparecer uma questão bastante importante no sentido das meninas incorporarem os estereótipos de gênero. Aparece aqui nesse excerto de uma entrevista, o fato de as turmas utilizarem, inclusive como estratégia para a formação de grupos, e nessa formação de grupos as meninas, em geral, ficam com atividades de escrita e administrativas, enquanto os meninos ficam com a parte da programação, a parte efetivamente técnica. Então, elas relatam que há uma espécie de um consenso já tácito, né, em relação a essas divisões. Os estudos de gênero vão apontar nessa direção, quando envolvem a questão das escolas. Aqui eu destaco os estudos da Carvalho.
Um outro elemento bastante importante se refere à questão efetiva da discriminação. Elas são muito enfáticas ao dizer que, por parte dos professores e das professoras e da própria instituição, não passaram por situações de discriminação. Em relação aos colegas, existe uma dificuldade de admitir isso, mas elas relatam algumas situações que é possível perceber, como é o caso das chamadas piadas, que por vezes elas se incomodam com isso, mas não reclamam para não deixar isso ainda mais evidente. Nos locais de estágios, em contrapartida, existe uma percepção maior sobre as situações de discriminação. Seja em situações como a desse excerto, que fala sobre a dificuldade de conseguir estágio em determinadas empresas que preferem meninos, ou ainda em situações no interior das atividades, que é quando elas optam por realizar numa empresa ou numa temática, né, numa área com um menor grau de dificuldade na avaliação delas, porque não têm o interesse de seguir no curso. Essa é uma questão que aparece nos IFES, o fato de muitas pessoas não desejarem seguir naquela área, então elas valorizam menos esse momento do estágio. E ocorrem situações ainda no âmbito dos estágios, que é né, o questionamento sobre as capacidades das meninas de desenvolverem determinadas tarefas, a apropriação de ideias sem o devido crédito, então, que são ações também bastante recorrentes nos estudos sobre gênero. Há uma outra questão ainda associada ao assédio. Aqui, o que é também importante observar nessas situações é que raramente as egressas relatam aos seus orientadores ou orientadora, ou no próprio local de estágio, ou na instituição, sobre as situações que elas percebem de discriminação, nesse caso aqui de assédio. Existe uma naturalização da ideia de que é assim que a área funciona e que não há o que fazer em relação a isso. Já a título de conclusão, as experiências relatadas pelas meninas, elas são marcadas pelos processos de socialização de gênero e pelas relações de poder que definem uma sociedade patriarcal e as micro-relações no seu interior. Como eu mencionei, existe uma naturalização muito forte das situações de discriminação nos locais de estágio. A experiência do estágio, ela é bastante importante para as trajetórias em relação ao próprio aprendizado na área técnica, mas pelos relatos é possível perceber que nem todos os locais de estágio eles são propícios a elas por não entenderem as diversidades e por naturalizarem essas situações de discriminação. No âmbito institucional, também se mostrou bastante necessária a realizações de ações para desnaturalizar essa questão de gênero, sobretudo dos estereótipos e das formas de discriminação. É bastante recorrente nós percebermos situações em de relatos em que não há discriminação, quando efetivamente nós sabemos que há. Então, inclusive aí é que entram ações como o projeto Meninas High-Tech, mas que ainda não tem propriamente resultados mais efetivos e perceptíveis, no sentido de ser um projeto bastante jovem, né, do ano de 2020. Mais uma vez, eu agradeço a possibilidade de participação do evento. Muito obrigada, até mais.